pessoal, vamos continuar, certo? Com o nosso estudo de trigonometria, só que agora nós vamos definir as funções trigonométricas. Para isso, qual o objetivo? Porque nós estudamos as relações trigonométricas no triângulo retângulo e só calculamos o seno e cosseno, tangente, cotangente, etc., para os valores de alfa de 0 a 90 graus. Nós vamos estender agora esses resultados para qualquer x real. Então, nós vamos começar definindo o que é um ciclo trigonométrico, que é o que a gente vai usar para definir as funções. O ciclo trigonométrico é um ciclo de raio unitário, certo? Com origem A, e nós vamos considerar o sentido anti-horário como positivo, logo o sentido horário vai ser negativo. E nesse ciclo trigonométrico, cada arco, na realidade, representa um conjunto infinito, né, de infinitos arcos de origem A e extremidade B. Porque você pode dar infinitas voltas e cada vez que você passar pelo arco AP, você está tendo o mesmo arco, tá, representado no ciclo. Da mesma forma, o ângulo trigonométrico AOP, que seria esse ângulo aqui, certo? Também nós temos infinitos ângulos, certo? De lado inicial OA e lado terminal OP, ok? Como a gente tem aqui o ângulo central, a gente mostrou que toda vez que a gente tem ângulo central, o valor do ângulo é o mesmo do arco. Certo? Então, da mesma forma que eu tenho infinitos arcos, eu tenho infinitos ângulos. Bom, essas infinitas determinações do arco de origem A e extremidade B são dadas da seguinte forma. É o conjunto de todos os A pertencentes a R, tal que o ângulo alfa é igual a alfa zero mais n vezes 2π, onde n pertence a zero. Ou seja, considerando o alfa zero a primeira determinação, cada vez que eu dou uma volta, porque 2nπ com n pertencente a z significa que eu estou dando uma volta no sentido horário e no sentido anti-horário, eu vou ter o mesmo valor do ângulo, ok? Bom, então, vamos definir agora as funções trigonométricas. Vamos começar pela função seno. Para que a gente defina a função trigonométrica, nós vamos colocar o ciclo trigonométrico no sistema cartesiano que você já conhece, certo? Bom, lembrando que o raio do ciclo trigonométrico é 1, ok? E nós vamos determinar nesse ciclo, de acordo com o sistema cartesiano, 4 quadrantes. Então, a gente tem aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, certo? Bom, apesar desse ciclo estar muito cheio de coisa, né, mas dá para vocês verem. Eu vou chamar aqui esse arco AP, vou colocar ele aqui em azulzinho, certo? E o ângulo correspondente ao arco, a gente está chamando aqui de X. Então, nós vamos definir o seno de AP, que seria o mesmo seno de X, como sendo a ordenada de P. Aqui está o ponto P, certo? A ordenada dele, ó, é isso aqui, certo? Em relação ao sistema cartesiano. Então, nós vamos definir o seno de X, que seria o mesmo seno de AP, como a ordenada de P, que é o N. Bom, isso é uma função, isso caracteriza uma função, está bem definida, porque associa a cada x real o seno dado pela ordenada do ponto P, certo? Isso está bem coerente com a definição de seno que nós temos no triângulo retângulo, que tinha que estar, né? Só que aqui a gente está fazendo para todo x. Se tivéssemos lá, então, o seno de x seria o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo seria esse, que é o mesmo desse, então PM seria o M. E a hipotenusa, nesse caso aqui, é exatamente o OP. Mas o OP tem raio 1, né? OP é igual a 1 porque o ciclo tem raio 1. Então, seno de x igual a M, de acordo com o triângulo retângulo e de acordo com a nossa definição aqui. Como
para cada arco x, a gente tem infinitas determinações, a gente diz que o seno de x é seno de x mais ou menos 2π. A imagem dessa função é todo y pertencente a R, então o que? Y varia de menos 1 a 1, porque a gente dá o máximo que o seno atinge, ó, esse valor aqui, em termos de módulo 1, né? Se for aqui, o comprimento é esse, tá? Aqui seria o ponto 1, 0, aqui seria o ponto menos 1, desculpa, aqui seria o ponto 0, 1 e aqui o ponto 0, menos 1, então o seno varia de menos 1 a 1. O gráfico, se nós atribuirmos valores, nós vamos encontrar o gráfico dessa forma, certo? 0 pi sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. O maior valor que o seno vai assumir aqui vai ser em π sobre 2, tá? Vamos ter o seno de 0, 0, seno de π, 0, seno de 2π, 0, seno de 3π sobre 2 menos 1, certo? Por conta de seno de x ser igual a seno de x mais ou menos 2π, a gente tem que a função é periódica de período 2π, tá? Analisando aqui o gráfico, a gente observa que a função é crescente no primeiro e quarto quadrante, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, crescente no primeiro, crescente no quarto. E decrescente no segundo e no terceiro. É positiva, ora, acima do eixo, positiva, primeiro e segundo, e negativa, terceiro e quarto. É ímpar, seno de menos x igual a menos seno de x, pela definição da função ímpar. Se você considerar qualquer valor x, tá? Qualquer valor x positivo e considerar esse mesmo valor, tá? Menos x, aqui estaria o x, aqui o menos x, o valor do seno só muda em termos de sinal, certo? Se pegar o x aqui, vai ser esse valor aqui próximo de 1 e o outro próximo de menos 1. Então, seno de menos x igual a menos seno x e a função é ímpar. Bom, vamos seguir ver as demais funções, que são as funções cosseno e a função tangente. As demais funções a gente vai encontrar nos livros, tá? Mas nós vamos trabalhar aqui só com a função cosseno e tangente.